Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Fluing Off, o caso John Kennedy. Eu gostaria de conversar sobre esse caso que é importante, até me aprende ter uma base de diálogo legal sobre esse assunto. Então entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Bom, só para lembrar aqui para vocês, teve uma convocação, a convocação que escolheu Pedro e Hendrick como centroavante. E é claro que a gente teve ali a saída do Pedro, lesionado. Normalmente eu fiz um vídeo, o vídeo anterior das 10 horas falando sobre o Pedro. E acaba somente o próprio Dorival Júnior chamando o João Pedro, que faz sentido. A minha questão é justamente com a entrada do Hendrick, propriamente dito. Porque o que eu entendi, o Hendrick, ele tá jogando muito por conta do momento dele estar no Real Madrid, que pra mim não é um momento suficiente para entrar na seleção brasileira. Eu entendi também que na pré-Olimpíada, que a gente acabou não se classificando, ele foi um dos principais proponentes a não ganharmos essa participação. A seleção brasileira, que sempre esteve na Olimpíada, não conseguiu se classificar na Olimpíada muito por conta de Hendrick não jogar nada na seleção brasileira. Nada. Aliás, se era para ser alguém convocado segundo a ideia da pré-Olimpíada, era para ter sido convocado o John Kennedy e não Hendrick. O que eu estou falando aqui não é uma situação de apenas inveja do Hendrick. Não, eu estou falando de uma questão de justiça. A seleção brasileira, ela é completamente injusta e muito parcial por conta de pessoas que são da política e contra a política da CBF. Da política, porque não me parece que eles convocam jogadores que são realmente bons, e sim jogadores que chamam atenção política para o setor do Reginaldo Rodrigues, e contra a política, como por exemplo o próprio Rica Perrone, que novamente não quer sequer uma razoabilidade do seu pensamento dentro da seleção. A história, em nenhum momento o Rica Perrone quer o bem da seleção brasileira. Isso é fato sobre isso tudo. Não tem como ignorar isso. Se fosse pela justiça, se fosse por tudo que aconteceu lá na pré-Olimpíada, era para ter ficado o John Kennedy no lugar do Hendrick hoje na seleção brasileira. Principal. Vamos se lembrar o que aconteceu? Ramon Menezes, toda hora que ele teve que escolher um para sair, que o Ramon Menezes estava com o esquema de 4-4-2. Você lembra? 4-4-2. Com Hendrick de um lado e John Kennedy do outro, formando dois centroavantes. Toda hora que ele teve que mudar para um 4-2-3-1, ou nesse caso 4-2-1-3, ele tirava o Hendrick. Ah, mas ele tirava o Hendrick porque ele gostava? Não. Ele tirava o Hendrick porque ele era bem pior do que o John Kennedy naquele momento. Antes de a gente falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo, se quer curte, comente e compartilhe. Redes sociais, descrição de vídeo, todo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Mas muita gente vai falar assim, mas nossa, onde que tá o John Kennedy? Tá no Fluminense. Onde que tá o Hendrick? Tá no Real Madrid. E daí? O que o Real Madrid significa para a seleção brasileira? Nada. Ah, porque o Real Madrid ganha muito títulos. E daí?
Eu não quero quem representa melhor o seu time, eu quero quem representa melhor a seleção. Então, se fosse uma questão de justiça, ainda mais do que avaliou o Ramon Menezes, era para ter sido o John Kennedy no lugar do Endrick, hoje. Porém, a gente continua ali falhando sobre isso tudo. A gente continua escolhendo um jogador pelo seu time e não pela seleção. O Endrick falha o tempo inteiro no jogo. O Endrick não jogou absolutamente nada contra o Uruguai. Como também não jogou em nada em diversos momentos dentro da seleção brasileira. Enquanto isso, eu tenho certeza que o John Kennedy jogou muito pela seleção brasileira quando ele pôde. A situação é essa. E só para falar aqui, mais importante situação, muito se fala sobre as contratações. Vocês esqueceram que Eden Hazard se tornou um nada no Real Madrid? Se tornou um nada. Vocês esqueceram também que, por exemplo, no rival, no proponente, tinha um cara chamado Belletti, que jogou no Fluminense também. E que só fez o gol do título, mas não fez absolutamente mais nada. Simplesmente foi um cara que, depois de fazer o gol do título, foi ignorado e mandado embora pro Fluminense. Não quer dizer que por ele estar no Real Madrid, que ele é um ótimo jogador. Claro que não. E hoje, o Real Madrid não é um dos melhores times. Ele é um dos ótimos times, mas não é um dos melhores. O Manchester City, diversas vezes, vai se tornar o grande proponente para um título. O Inter de Milão também está se tornando um ótimo proponente para título. O Real Madrid foi muito bem. Não tem nem que discordar. Mas não quer dizer que você está no Real Madrid, você automaticamente é o deus do futebol. Não. Eles têm erros, eles erram diversas vezes. Quantas vezes eles erraram? Os caras chamaram Adebayor uma vez. Adebayor. Que é um cara que, sinceramente mesmo, nem no Fluminense eu quero. E tava lá no Real Madrid. O outro lá chamou chamou o Pedro. O Pedro. Você lembra o Pedro? Não era nem bom. Mas estava lá. Então não quer dizer que você jogar pelo Real Madrid ou você jogar pelo Barcelona, você é o melhorzão. Como também você ser ignorado pelo Real Madrid e ser ignorado pelo Barcelona, você também é o melhorzão. Não é. Você entende? Eu só estou falando aqui somente para falar que é uma injustiça completa com o John Kennedy. Claramente que hoje eu não convocaria o John Kennedy, mas ele não deveria merecer mais listas no Dorival Júnior? É só uma questão. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais aqui são YouTube dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!